Seja bem-vinda ao Fala Maria! Obrigada, querida. Bom ter você aqui. Que bom, que bom. Muito bom. Sente-se, por favor. Obrigada, Maria. Gente, hoje eu estou literalmente em casa, porque a entrevistada é minha amiga queridíssima, de longa data, eu amo mesmo, de paixão. E você fala para os seus amigos que você os amam? Eu amo a Giovana Policastro. Giovana, Obrigada, seja bem-vinda ao Obrigada, Fala querida. Maria. E esse episódio nós vamos falar sobre saúde mental e desenvolvimento com a nossa mestre Giovana, porque ela é uma psicóloga renomada, ela vai contar essa história para a gente e ela é a pessoa que vai falar para a gente sobre a saúde mental nos dias atuais, né? Como está acontecendo tudo isso e e o que fazer, né? Para que a gente fique, vamos dizer assim, mais plena, né? Brincadeiras à parte. Giovana, seja bem-vinda ao Fala Maria, é uma honra te receber aqui e eu quero saber tudo, eu quero que você me conta tudo. Primeiro, eu sei que ela é a mãe de um menino que eu amo, e tem mais uma coisa que vocês não sabem. A omelete que a Maria Aires faz, conta aí, conta o que o nosso pequenininho, o nosso pequenininho fala sobre ela, conta, porque merece. Maria, antes de mais nada, obrigada, viu, pelo convite, é muito bom estar aqui com você. Eu que agradeço. Aí, com todo o pessoal aqui do podcast, obrigada, viu, fico muito contente por estar aqui contigo. Que bom. Bom, a história, né, da omelete. Vamos falar da omelete? É muito boa, porque nós nos conhecemos, então, em função do CISV, né, as crianças, Sim, então, fizeram todas aquelas coisas na sua casa, a gente bateu aquele papão, e naquele sleep, né, que eles fizeram na sua casa, que foi super legal. Super legal, e te agradeço até hoje, né, sempre a sua hospitalidade. O meu filho chegou e falou assim: mãe, o seu ovo mexido não é nada. Ovo mexido que você e meu pai fazem não é nada. Agora, o da mãe da Mirella é sensacional. E aí, quando eles foram para o camp na Colômbia, isso ficou gravado, né? Porque eles tentaram repetir isso lá, porque eles tinham que cozinhar sozinhos. Sim. E era a Mirella que coordenava o negócio. Então a história do omelete foi hilária mesmo. Ficou marcada a história. E aí o Stefano, a Amanda, todo mundo fala: ai, o omelete da tia Maria é maravilhoso. E eu adoro. Então as crianças, quando vão em casa, eu sempre faço esse omelete, porque eu não erro. É verdade. Querida, conte para o Fala Maria e todos os nossos ouvintes como você chegou na psicologia. Você encontrou a psicologia ou ela te encontrou? Conta tudo para nós. Maria, bom, a psicologia sempre esteve ali na minha vida, né? Eu nunca fui uma adolescente super popular, aquela coisa, né, de estar na cidade, venho de uma cidade muito pequena, que é Itápolis, né? E éramos todos, naquela época, a escola pública era super democrática, né? Então ali estudavam os filhos das famílias, né, muito favorecidas, estudávamos nós, que éramos de famílias mais simples, e eu sempre fui aquela nerd, né? Sim. Porque eu sabia que eu tinha que estudar, né? Então éramos eu e mais 3 amigos, né, 3 meninos, e a gente estudava muito. Então a gente brinca que a nossa cor era branco biblioteca, né? Sim. Então a gente não saía muito para o sol e tudo mais. E nesse caminhar aí, que então vem de o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você não vai fazer e tudo mais, um foi fazer medicina, os outros 2 direito, e eu ficava, bom, então acho que eu vou na psicologia, eu vou no direito. E aí foi, né? Eu consegui passar na Unesp, fiz Unesp em Bauru, e depois eu vim para cá, né? Vim para São Carlos para fazer mestrado, fiquei para fazer doutorado na UFSCar. Sou muitíssimo grata a São Carlos, né, uma cidade que me acolheu no começo de uma forma, né, como uma estudante. Sim. Né? E depois, então, me casei, fiquei por aqui, cheguei a atuar um tempo como professora na UFSCar,
na Unicep, em outras cidades aqui na Redondeza também, né? Fui docente, mas clínica sempre foi minha paixão, né? Fazer os estudos, atender as pessoas, me atualizar nessa área sempre foi né, o meu pulo do gato, vamos dizer assim, Sim. sempre foi o que eu quis fazer. E hoje, 26 anos depois de formada, né, Sim. eu acho que eu estou bem feliz com Que aquilo que eu bom! faço. Isso é muito importante. Eu tenho conversado com várias pessoas, inclusive aqui no podcast, que as pessoas elas decidem fazer uma formação, seguir por um caminho, e depois que termina a faculdade, etc., descobre que não Uhum. consegue trabalho, É. não consegue desenvolver aquilo que aprendeu por falta de oportunidade. Então, quando eu encontro uma pessoa que escolheu seguir um caminho e que hoje, após 26 anos, 26 anos? Formada, 26 anos de formada, hoje a Giovana está dizendo para a gente que está muito feliz porque ela escolheu o que ela queria, ela continua todos esses anos estudando, pesquisando e sempre vai continuar estudando e fazendo pesquisas, mas ela disse aqui, agora, nesse exato momento, que está muito feliz com a profissão dela. Então, isso não é para qualquer um. E Maria, eu vou te falar, você toca num ponto importante, porque eu atendo muitos adolescentes, né, no consultório. E eles chegam com essa coisa, não, eu preciso passar na faculdade, com 17 anos eu não quero fazer cursinho, ou eu com 17 tenho que estar onde eu quero estar. E tudo bem, é legítimo, né? Porque a gente sabe que é muito difícil esse período de cursinho, é muita pressão, né? Mas eu sinto que existe uma precocidade na escolha, Sim. né? E isso que você está falando sobre, olha, eu me formei e aí fica difícil de atuar e tudo mais, muitas vezes é relacionado a uma escolha que você faz num momento da sua vida em que outras coisas estão em vigor. Sim. Porque toda escolha pressupõe uma renúncia, Exato, não é? Cada escolha uma renúncia. E eu sinto que os jovens chegam muito nessa demanda, né? Uma vez eu atendi uma pessoa, ele tinha feito 3 anos de medicina, numa escola maravilhosa e tudo mais, ele chega e fala, não quero mais. E a família, nossa, né, cai. E ele foi fazer um outro curso, está super bem, super realizado, mas a precocidade da escolha também interfere nessa frustração. Atrapalha um pouco, né? Atrapalha. Porque aí depois, ao longo do tempo, o aluno vai falar assim, olha, por que eu escolhi isso? Não tem nada a ver comigo, né? Isso. E aí, de repente, muda totalmente, vai ser empreendedor, vai fazer brigadeiro, e tá feliz com o que escolheu para si, né? Sim. Isso é importante. Então, olha aí, eu já vou aproveitar o gancho e deixar um recado para os pais. Não pressione o seu filho para decidir logo por uma profissão, porque afinal eles são bem jovens, então tem muito tempo ainda para fazer uma faculdade, 2, 3, o que eles quiserem fazer. O mais importante é que seu filho se encontre, é que o seu filho, ao longo da sua trajetória, ele encontre o que realmente ele gosta de fazer. Seja qual seja aí o que ele vier a escolher. Mas você sabe que assim, Maria, uma coisa interessante, né, nisso, às vezes a pressão não vem nem da família, a pressão vem dos próprios estudantes, e aí a gente tem uma questão psicológica importante, cultural importante. Por quê? Em geral, os adolescentes buscam essa legitimação do desempenho. Sim, é verdade. Então, se eu passo numa super faculdade, no meu 3º colegial, então eu sou super inteligente. Sim. Eu vou agradar não só as pessoas, então eu vou me destacar diante do meu núcleo ali, dos meus amigos, dos meus professores e da minha família, mas eu também vou estar contente comigo mesmo. Tem uma certa vaidade. Isso. Né? Então, essa legitimação que eles procuram através do desempenho é muito preocupante, porque eles chegam no consultório adoecidos. Né? Caramba, porque eles se cobram muito? Porque a família está lá, não tem problema, né? Tem um monte, assim, Gi, né? Está desesperado, porque quer passar e não está dando conta, mas não está dando, porque no 3º colegial ainda tem um monte de coisa para fazer, muitas demandas ainda, né? Das provas e tudo mais. Sim. Então,
tem essa questão. Se eu É passar muito no cedo. terceiro, numa super universidade, numa universidade 5 estrelas, eu sou inteligente. Entendeu? Entendi. É E isso. não é bem assim, Não, né? não, não é nada assim. Uhum. Eu, agora eu penso assim, é como uma criança que é super antenada, elétrica e tal, Uhum. e aí os pais resolvem fazer o teste do QI e fala assim, olha, meu filho tem um QI Uhum. super alto, nossa, vai ser um gênio. Mas a que custo, né? Porque eu penso que nesse sentido, os pais precisam ter cautela com relação a isso, para não levar à exaustão, né? É isso. Porque a gente não quer um filho gênio, né? A gente quer Funcional, um, um filho funcio- um, funcional, um né? filho É funcional, isso, que né? tranquilo, na Uhum. paz, né? É E isso. sem essa cobrança, sem essa exaustão É. que tanto é cobrado Isso. tanto pela sociedade e muitas vezes pelo ambiente familiar, né? Né? Então, isso é. Porque o que eu ouço assim, ah, não, meu filho tem que ser feliz. Não, sendo feliz, tá ótimo. E cobrar felicidade é uma coisa muito delicada. Porque nem todo dia ele vai estar feliz. Então, nessa montanha-russa de sentimentos que a gente tem, de estados psicológicos que a gente pode viver ao longo da semana, ao longo dos dias, ficar se questionando o tempo todo, será que eu estou feliz, será que eu sou feliz, será que eu estou... E assim, o caminho da gente é árduo nessa vida, Sim. né? Nem sempre dá para a gente dizer, estou plenamente feliz. A gente sempre tem alguma coisa para buscar, alguma coisa para conquistar, Exato. alguma frustração para lidar. Exato, Né? resolver Isso. internamente, E se a ou enfim. gente coloca para o nosso filho, e para a gente mesmo, essa obrigatoriedade de ser feliz, a gente deixa de lidar com algo muito importante, que é essa vulnerabilidade da vida a tantas coisas que a gente não controla. Exato. Entende? Então não dá para falar que você tem que ser feliz. Porque no meio da faculdade ou no meio do trabalho, você fala, nossa, não estou feliz. E aí, não, então eu vou largar. E não é assim. Porque você sabe, criar um hábito, né, de estudar e estar ali é difícil. É difícil, né? Tem Não que é simples, ser não. bem disciplinado e etc. Não E nem largar sempre ser feliz. Exato. Então, o Exato. que é felicidade? É um conceito muito particular. Sim. Então. Nossa, eu penso que você lida com muitas emoções, né? E fazer controle dessas emoções deve ser muito difícil. Talvez impossível, muitas vezes. Impossível, né? Porque o tempo todo eu vejo assim que as pessoas elas se cobram muito, elas têm muita pressa atualmente, né? De fazer tudo muito rápido, estar à frente de tudo muito rápido, e olha, eu já estou para trás, olha, então são muitas cobranças, né? São muitas emoções à flor da pele, e às vezes a pessoa não sabe lidar com isso. Então, eu, por exemplo, eu costumo, quando eu estou... Eu sou uma pessoa muito ativa, eu estou sempre inventando coisas para fazer e tudo mais, mas sempre dentro dos meus limites. Quando eu vejo que eu estou, assim, que a carga está muito pesada, eu dou um passo para trás. E eu acho bom dar esse passo para trás, sabe? Para mim, me relaxa, dá tempo para tomar um vinho, um champanhe, conversar com o marido, conversar com a família, né? Então, não tenha pressa, porque tudo deve ser ao seu tempo. E também, não queira fazer tudo, porque também você não vai conseguir fazer tudo. Então, faça aquilo que você consegue e bem feito, né? Vamos dizer assim. Mas, Maria, essa é uma conclusão da maturidade. Da maturidade. Depois da gente ter passado por muitas coisas, né? E entender essa demanda. Quando você fala que eu lido com muitas emoções, né, no consultório o tempo todo, eu te digo com plena certeza, 100% das queixas dos meus pacientes hoje têm relação com o cansaço. Todos se queixam do cansaço. E aí,
a gente tem que destacar, né? Eu atendo muitos adolescentes e adultos, é meu Sim, foco principal. adolescentes e adultos. Depois da pandemia, especialmente, que eu foquei mais nesse atendimento centrado na saúde mental, tá? Sim. A pandemia foi um marco para a gente. Pandemia, todas as pessoas que passam aqui, a maioria delas foram impactadas profundamente com a pandemia. E aí a gente tem essa configuração, né, essa reconfiguração do mundo. A gente tem um mundo digital hoje que ficou tudo mais rápido, né? O que foi bom isso na pandemia, né? A gente teve um desenvolvimento enorme do mundo digital, das fases, dos podcasts, né? Dos ensinos online, vamos lá, mas houve um prejuízo grande aí, né? E, portanto, muitas pesquisas em termos de saúde mental depois disso. Então, foquei, né, muito nessa área depois. Então, se a gente parar para pensar no cansaço, né, nessa queixa do cansaço, nós temos muitas camadas, muitas coisas para conversar nisso que você fala, né? De ter sempre que performar, né? Nós vivemos numa sociedade do desempenho. Exato. Né? Tem um filósofo sino-germânico que eu gosto muito, chama Byung-Chul Han. Ele escreveu vários livros, mas os meus favoritos dele são O Aroma do Tempo, né? E um que se chama A Sociedade do Cansaço, que é um livro que as pessoas em geral leem, tá aí, né, na mídia e tudo mais. E uma coisa que esse filósofo coloca muito é que a necessidade de performar o tempo todo pensando no que você deixou de fazer, e enquanto você não faz, outro faz, implica nesse cansaço que vai vindo, no sentido de você sempre achar que está devendo alguma coisa para você mesmo e para o outro. Sim. Então, quando eu tenho essa ditadura, vamos dizer assim, da performance, a gente tem a questão do centrar no sujeito a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso. A gente deixa de analisar o contexto. Então, assim, tá, como é que eu vou comparar? Né? Vamos voltar no tema vestibular, né? Um aluno que teve todas as condições, estudou nas melhores escolas, tudo mais, com outro aluno de uma escola pública, de periferia, que mal come direito, entendeu? Então, não, mas isso, se ele quiser, ele consegue. Então, a ditadura que a gente vive do yes, you can, né? Que nossa, nós né? Podemos, você pode, né? Como é que é a história? Trabalha enquanto os outros dormem, né? Isso impõe sobre a gente uma responsabilidade sobre o próprio sucesso que é impossível da gente alcançar. Entende? E é aí que vem a depressão. O que é a depressão? É aquilo, eu faço, mas nada dá conta. Eu faço, mas eu chego, nunca chego. Né? Exato. Você trabalha com o mercado imobiliário. Sim, é uma loucura. É uma loucura. Quando é que uma pessoa hoje que ganha um salário mínimo consegue imaginar que vai conseguir comprar uma casa nas condições no Brasil que a gente vive hoje? Porque a gente tem uma questão sociopolítica importante no nosso contexto. Exato. Entende? Então, essa centralização da responsabilidade, da felicidade no sujeito, sem avaliar o contexto, é adoecedora. Sim. Entende? Então, a gente tem que fazer uma análise contextual funcional. Eu entendo, eu não vou dizer eu entendo, né? Mas eu sinto, essa é a palavra correta que eu tenho que falar. Eu sinto isso diariamente, porque eu converso com muitas pessoas, muitos clientes aqui, os meus funcionários também, e assim, a gente está sempre se cobrando, a gente está sempre... E a gente está sempre cansado, a gente está doente. Então, o que eu percebo, e isso mesmo, antes já tinha, mas pós-pandemia eu acredito que ficou mais forte, eu posso estar enganada. Está mudando tudo muito rápido e a gente tem pressa para acompanhar todas essas mudanças. E agora a gente tem a inteligência artificial que está mudando tudo, e eu vejo tudo isso com muita preocupação, porque a inteligência artificial ela foi criada para não errar e cumprir metas. Eu penso que isso
é ruim, porque é claro que a gente tem que usar da tecnologia, a gente tem que usar a inteligência artificial ah, para o que para o bem, para o que for, para o que te ajuda, mas você não pode decidir as coisas pela inteligência artificial. A gente tem que decidir pela nossa consciência, porque uma decisão consciente, ela é muito mais humanizada do que uma decisão simplesmente porque a inteligência artificial te fala, olha, é assim que você tem que seguir. Então, aí, cadê o lado humano? Cadê? Então, a gente está ficando muito escravizado de tudo isso. Então, eu vejo pessoas que antigamente escreviam bem, né? Colocava realmente aquilo que estava dentro do seu cérebro, aqui da sua consciência, escreviam, colocavam para fora, vamos dizer assim, e hoje elas recorrem ao chat GPT e faz um resumo lindo, maravilhoso. Então, gente, isso é muito ruim. A gente precisa continuar lendo, a gente precisa continuar escrevendo, a gente precisa ter o nosso tempo para nós mesmos. Agora a gente tem a NR1, né? Que eu penso que ela será importante nesse momento, porque as pessoas estão muito exaustas e cansadas, né? Pelo acúmulo de trabalho, né? De trabalho mesmo ali do dia a dia, né? Mas também com outro cansaço, que é o consumo de tantas informações que vêm assim, entram dentro da tua casa sem pedir licença e você consome isso, então te cansa. Aí tem o outro lado, que como eu estou perante a sociedade, então, nossa, eu tenho que correr bastante porque eu tenho que estar à frente de tudo. Então, eu não sei dar nome para isso, eu só sei que é desumano tudo isso, né? Então, eu penso dessa forma. E o que você acha, Ana, dessa, assim, até indo para um lado diferente, sobre a NR1, que vai dar aos trabalhadores, porque tem vários tipos de trabalhos, né? Tem aqueles que são realmente muito exaustivos, né? Como, por exemplo, uma operadora de telemarketing que fica lá, mesmo que seja 6 horas, que é permitido, que eu acho que é humanamente impossível, ali, né, recebendo muitas ligações e etc, né? Ou numa grande fábrica com muito barulho, ou queimando lenha numa carvoeira a noite inteira. Tem muitos, né? E tem os trabalhos mais light, né? Que hoje de escritórios mais tranquilos e etc. Mas, de todo modo, eu penso que o trabalhador, ele precisa descansar. Não, eu não estou falando do trabalhador, eu estou falando da pessoa, do humano, do corpo, né? Sabe, do corpo, né? Que dorme, que acorda, que anda, que respira, que come e tal. A gente está, como um todo, a gente está muito cansado, né? Maria, olha, antes da NR1, né, eu acho que você toca num ponto muito importante, que é a tecnologia, né? A tecnologia é irreversível, o uso dela está aí para a gente melhorar realmente coisas, fazer, né? Enfim, Também. isso, para a gente fazer bom uso e tudo mais, mas durante a pandemia eu tive a oportunidade de fazer vários cursos, participar de várias palestras com professores de fora do Brasil e tudo mais, né? Um deles foi o Jonathan Haidt. Ele tem um livro extremamente importante que se chama Geração Ansiosa. Ele fez um estudo longitudinal marcando o número de pessoas, né, especialmente de adolescentes, adoecidos pelo uso das redes sociais. Sim. Tá? Ele faz uma ponta naquele documentário que está até no Netflix, chama O Dilema das Redes. Tá? Então, o número de internações de adolescentes por depressão, por automutilação, por várias outras coisas, cresceu exponencialmente. Sim. Tá? Exponencialmente. Então, o cansaço
eu acho que é inerente, lógico, ao trabalho. O trabalho chama trabalho, não chama piscina. Eu sempre Sim, brinco com todo mundo. sim. E até de piscina, se for muito, a gente cansa. Exato. Mas É tudo tem verdade. que dosar. Tudo, Esse, né, tudo tem que dosar. essa parcimônia na vida que é difícil a gente aprender e vem com essa maturidade, tá? Exato. E o que eu sinto hoje? A gente passa muito mais a mão no celular Exato. do que na cabeça do nosso filho, É. no rosto da nossa esposa, É. do nosso marido. É. Ok? E eu acho que a gente precisa parar. Eu não, né? As pesquisas mostram que a gente precisa parar. Porque isso adoece sem a gente perceber. Então a gente tem uma epidemia de insônia. Ah, eu não consigo dormir. Legal. Mas você faz a higiene do sono direitinho? Né? Você desliga do seu celular pelo menos 1 hora antes de dormir? Você baixa as luzes da sua casa? Você para de assistir aquela série maluca que tem um monte de tiroteio para lá e para cá e assassinato lá? Você não para. Então não dá tempo Do né? cérebro descansar. Isso, dos seus neuroquímicos se estabilizarem, dos seus hormônios começarem a fazer. E aí tá todo mundo tomando melatonina, Exato. né? Que é uma coisa que a gente produz, né, naturalmente, sob determinadas condições, mas que a gente tem que tomar porque tá ali, não faz a higiene do sono. Então, eu acho que são muitas variáveis, né, contextuais, quando a gente fala de saúde mental, porque isso pressupõe uma questão de adoecimento anterior. Sim. Tá? E o mundo está falando muito em saúde, mas ele é terreno fértil para o adoecimento. E a gente precisa se policiar muito, se posicionar, na verdade, com isso. Porque você abre o jornal pela manhã, você lê um monte de notícias difíceis. Né? Como é que a gente vai trabalhar? Entende? Então, quando você fala de NR1, como que você vai direitinho para o trabalho se em casa você tem um monte de conflito com seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, se a sua vida está conturbada aqui? Né? Complicadíssimo. Então é muito complicado essa questão só do trabalho. É claro que as condições, como você coloca, né, numa carvoaria, eu acabei de ler um livro super bonito, que fala dos trabalhadores no sul, com o fumo, né, as plantações de tabaco. É um livro da Mariana Salomão Carrara, bonito demais. Sim. Então, eu acho que esse retorno às nossas necessidades, quando você fala, eu me afasto um pouco, eu preciso voltar, nem todo mundo tem essa consciência, porque o voltar, o desacelerar, parece que eu vou perder. Né? Essa consciência, né? Ou pelo menos essa história, eu vou perder se eu parar, é uma imposição muito complicada para a gente. Né? Então, o que tem me deixado mais esperançosa? Tá? Enquanto vida, há esperança. É muito esperançosa. A gente está vendo uma retomada de grupos de leitura, por exemplo. Eu faço parte de 3, adoro. Que legal! Adoro a literatura, desde sempre leio muito, né? Agradeço aí a todas as minhas colegas da leitura, né? Aos clubes que têm essa iniciativa. Eu vejo muitas pessoas voltando, por exemplo, para o crochê. Você vê na moda, né? Tá chiquíssimo, né? Você sabe o que eu faço? Então, na pandemia, sabe o que eu fiz? Crochê. Então, o que é? E aí eu escolhi, perdeu, né? Deixa eu te falar o que eu escolhi fazer. Eu fui numa loja aqui que vende linha, eu comprei uma linha bem fininha, que era para dar bastante trabalho, porque na pandemia, né? Comprei as várias agulhas, eu peguei uma agulha e comecei a fazer o pontinho bem pequenininho. E uma blusa eu fiz. Nossa. Com o ponto bem fechadinho, sabe? Ficou a coisa mais linda, cinza e branco. Fiz para Mirella. Que honra. Agora imagina você fazer aquela volta na cintura com um ponto bem pequenininho, que assim, nunca ia terminar o negócio, sabe? É isso. Mas eu decidi fazer isso de propósito mesmo. Então, durante toda a pandemia, eu fiquei fazendo a blusinha da Mirella com aquele ponto bem pequenininho e bem fechadinho. Olha, que essa blusa não se perca. É que verdade. A Mirella coloque depois, né, num lugar de honra. Porque foi um momento
muito É importante. difícil. E eu ficava ali nos meus pontinhos, falando, Senhor, como que eu faço, né? Porque Como é que vai imagina, ser agora, como é que eu né? vou pagar as contas, né? Mas, enfim, inicialmente, mas depois, ao longo da pandemia, eu estava muito feliz fazendo os meus pontinhos pequenininhos, construindo aquela peça. E olha, eu falo para o Marcelo, né? Eu falei assim: olha, vamos fazer crochê, porque é bom, desacelera, tira o celular de perto da gente. Tem que A gente tirar. não tem mais horário, né? É dia, noite, de madrugada, a gente está ligado no celular, tal, e isso é muito ruim. É muito, né? Maria. E não é a gente que está falando, porque fica parecendo papo de tia idosa, É. né? Larga o celular, a menina vem conversar comigo. Não, são pesquisas robustas Sim. que vêm acontecendo há muito tempo e a gente precisa se render, né, aos dados. Exato. Tá? Porque não dá. Esse adoecimento generalizado, ele tem um marco de início. Sim. Que é a partir do momento em que as redes sociais começaram a perpassar a nossa vida em todos os momentos, tá? E se a gente for olhar para a tessitura, né, dos nossos dias, a gente consegue perceber o quanto a gente fica vulnerável a isso. Né? Então você vai ver uma mensagem, mas aí você dá uma olhadinha no Instagram. Exato. Né? Aí você dá uma olhadinha em outra coisa. Sim. Né? Quando o Stefano nasceu, né, a geração da Mirella também, Sim. foram os iPads, né? Começaram os iPads, os joguinhos infantis. Nossa, vai ser muito legal isso, porque estimula, que legal. Eu dei o iPad pro meu filho, tinha 1 ano. Nossa, que legal, é super estimulante, que legal. E hoje a gente sabe que existe uma diferença gigantesca entre estimulação e hiperestimulação. Que é o que acontece com a gente. Aí o paciente fala assim... A gente pode chamar isso de vício? Deve, inclusive é documentado, ele está descrito no DSM-5 agora, tá? O vício em celulares, em dispositivos móveis, tá? E dispositivos de tecnologia em geral, tá? Então, a gente acha que pega o celular no final, deixa eu dar uma relaxada. A gente acha que está relaxando, mas a gente está hiperestimulando. Exato. Entende? Sim. Então a gente precisa ser humilde e reconhecer a nossa insignificância diante de uma tecnologia que está aí fazendo, né, o que você disse, estimulando a gente a consumo, estimulando a gente a solidão, Exato. a individualização. Sim. Né? A gente vive numa sociedade competitiva. As pessoas hoje em dia, elas não querem mais ficar próximas da gente, ou conversar com a gente, ou ter contato. Isso. Porque é chato. Isso. Né? Vou ficar aqui no meu celular. Eu mando mensagem aqui pelo celular, fica aí mesmo, coisa chata, né? Isso. Gente, tudo isso daí está errado. Não é assim, tem que moderar. Então vamos moderar, muita calma nessa hora. Vamos trabalhar, vamos usar a tecnologia, a internet, mas tudo com bastante parcimônia. E olha, não deixe de olhar para quem está ao teu lado, para o teu marido, para os teus filhos. Pega o teu maridinho, dá um beijo nele, abraça, toma um vinhozinho gostoso com ele. Tem algum lugar aqui na cidade aqui para dançar? É bom dançar, é maravilhoso. Olha, gente, existe vida antes da internet, tá? Então, agora a gente modera um pouquinho com a internet, mas a gente precisa olhar para a gente, para a nossa família, para as coisas que realmente vale a pena, né? A nossa família, os nossos amigos, esses momentos, poucos momentos que a gente tem, ainda tem, né? De estar ao lado do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos as pessoas que trabalham com a gente. Então, vamos valorizar isso, porque eu acho que vale muito mais a pena. A gente não vai viver para sempre, daqui a pouco a gente passa, então seja inteligente o suficiente para dividir o seu tempo com as coisas boas, né? E deixa as coisas ruins de lado. E olha,
brinde sempre que você puder. Essa minha amiga aqui, ela adora brindar. E depois que a gente gravar, a gente vai brindar uma champanhe maravilhosa. E eu vou mandar aí para vocês um videozinho, só para, não é, Giovana? É isso. Tomar um vinhozinho é bom, não é? Já final de tarde já pode. Ah, é, vamos brindar. É com água, mas é com água que a gente está brindando, mas depois a gente brinda com espumante. Adorei conversar com você. Obrigada. E eu gostaria que você passasse uma mensagem, fale o que você quiser, aquilo que vem dentro do seu coração, para o seu público, para quem você quiser, olhando para aquela câmera. Obrigada, Maria. Obrigada a todo mundo. Se eu puder deixar um recado para todos, eu gostaria de chamá-los ao que é humano em si, aquilo que nos caracteriza. Queria que a gente pudesse pensar em voltar para as coisas que têm cheiro, que têm cor, que têm sabor, que têm brilho, tá? Às vezes a gente está tão perdido nos nossos sentimentos que a gente não consegue extrapolar isso para o sentimento do outro, né? E a gente precisa dessa parceria. A gente precisa olhar para fora dos nossos problemas, né? E conseguir ajustar a nossa vida para ser um pouquinho mais calma. A arte é um grande canal, né? E para isso eu chamo, a gente falou do crochê, mas eu falo da escrita, eu falo da pintura, eu falo da culinária, né? Vai cozinhar, né? Você não precisa ter o dom, pode queimar o arroz, não tem problema, mas vamos aprender, vamos voltar para o cheiro, né? Esse é o meu chamamento hoje para vocês. Muito bom, muito bom. Essa é a nossa querida psicóloga maravilhosa, minha amiga Giovana Policastro. Ela trabalha, tem o seu consultório aqui em São Carlos e vocês podem pesquisar depois nas redes sociais e procurá-la, bater um papo e saber um pouquinho mais do que você precisa. Talvez você precise trocar umas figurinhas com a Giovana, porque ela terá muitas dicas para te dar. E é isso aí, bola para frente, vamos à luta, sorria sempre e não esqueça de brindar. Faça como a Maria Aires e a Giovana, a gente sempre brinda, porque é maravilhoso. Encerrando aqui, mais um Fala Maria, que foi maravilhoso.